A decisão histórica de Cuba de aderir à Aliança BRICS representa uma mudança monumental no cenário econômico global. Esse movimento tira a nação insular de décadas de isolamento político e dificuldades econômicas, potencialmente tornando-a um jogador-chave em uma ordem mundial que evolui rapidamente. Para entender a importância dessa mudança, é crucial explorar como a inclusão de Cuba no BRICS pode remodelar sua trajetória econômica, influenciar o comércio global e, por fim, perturbar as normas geopolíticas tradicionais. Durante mais de 60 anos, os Estados Unidos impuseram um embargo a Cuba, proibindo as empresas americanas de realizarem comércio com a ilha e limitando o acesso de Cuba aos mercados financeiros globais. Na década de 1960, após a Revolução Cubana, os Ereuera implementaram essas medidas em resposta à mudança de Cuba em direção ao comunismo, temendo a propagação das ideologias socialistas na região. O embargo visava isolar Cuba econômica e politicamente, pressionando o governo a adotar políticas mais capitalistas. Ao longo dos anos, as sanções causaram imensas dificuldades econômicas para o povo cubano. O acesso aos mercados globais foi severamente restringido e a capacidade de Cuba de obter tecnologia avançada, suprimentos médicos, alimentos e combustível foi prejudicada. As sanções dos ICROM-CME impediram Cuba de participar da economia global, levando à escassez frequente de bens essenciais, estagnação no desenvolvimento de infraestrutura e investimento estrangeiro limitado. Com sua capacidade econômica limitada, Cuba foi forçada a depender de seu povo engenhoso e resiliente e de suas alianças existentes com outras nações socialistas e não alinhadas para se sustentar. As sanções também significaram que Cuba enfrentou a exclusão de muitas instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, isolando-a ainda mais dos sistemas internacionais de crédito e desenvolvimento. Essa exclusão limitou a capacidade do país de garantir empréstimos para projetos de infraestrutura críticos, desenvolvimento industrial ou serviços públicos. O embargo dos Imoetrotraiudae e outras pressões internacionais afetaram profundamente a vida diária dos cubanos comuns. A escassez de alimentos e necessidades básicas como medicamentos, combustível e itens domésticos forçou muitos a viverem em um cenário de escassez. O sistema de saúde cubano, antes um dos melhores da região, também começou a sentir o peso. Embora Cuba tenha se tornado um líder em inovação médica, o embargo dificultou a capacidade da ilha de acessar os recursos e as tecnologias necessárias para expandir sua pesquisa médica ou desenvolver novos tratamentos. Em termos de agricultura, o setor cubano, que antes prosperava, começou a entrar em colapso, à medida que o país lutava para importar ferramentas agrícolas necessárias, sementes e maquinário. Apesar desses desafios, a indústria agrícola de Cuba conseguiu sobreviver em partes por meio de métodos inovadores, como a agricultura urbana e práticas agrícolas sustentáveis. Essas inovações agora estão prestes a ganhar mais reconhecimento à medida que a ilha se integra mais plenamente na economia global. O embargo também dificultou para os cubanos viajar, acessar informações ou até estabelecer empreendimentos comerciais com a comunidade internacional. Como resultado, o fluxo de ideias e inovações para Cuba foi severamente reprimido. O isolamento, tanto econômico quanto político, tornou-se uma característica definidora da vida e da cultura cubanas. Apesar da imensa pressão do embargo e do isolamento global, a resiliência de Cuba permitiu que o país sobrevivesse e até inovasse sob algumas das condições mais difíceis. O país se tornou conhecido por suas conquistas educacionais, particularmente em pesquisa médica e por sua forte ênfase em saúde pública e biotecnologia. Apesar da falta de recursos, Cuba desenvolveu um dos sistemas de saúde mais eficientes e acessíveis do mundo, produzindo suas próprias vacinas e medicamentos para combater várias doenças. Essa inovação permitiu a Cuba manter seus padrões de saúde, mesmo quando seu acesso a medicamentos e tecnologias médicas internacionais era limitado.
A engenhosidade do povo cubano também se estendeu à agricultura, energia e tecnologia. Por exemplo, o governo cubano se concentrou em fomentar a produção local de bens e serviços para reduzir a dependência de importações. Isso incluiu investir em fontes de energia alternativas como solar e eólica, além de fomentar a pesquisa científica em vários setores. No entanto, apesar desses sucessos, o embargo permaneceu um obstáculo significativo. A falta de apoio internacional, juntamente com a incapacidade de acessar livremente o comércio global, dificultou o pleno potencial econômico de Cuba. No entanto, a mudança estratégica de Cuba em direção a novas parcerias, particularmente com países como Venezuela, Rússia e China, permitiu ao país diversificar seus relacionamentos comerciais e criar redes financeiras alternativas. Mas foi apenas com a adesão de Cuba ao BRICS que a ilha começou a ver uma verdadeira oportunidade transformadora de integração no cenário global. A inclusão de Cuba como membro associado do BRICS representa o início de um novo capítulo na história do país. O BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se estabeleceu como uma poderosa coalizão de economias emergentes. Juntas, essas nações representam mais de 45% do PIB global e sua crescente influência está remodelando a ordem econômica global. A entrada de Cuba no BRICS permite-lhe acessar uma riqueza de oportunidades que antes estavam indisponíveis. Ao se juntar ao BRICS, Cuba ganha acesso a uma ampla gama de recursos econômicos, comerciais e financeiros. Um dos benefícios mais significativos é a capacidade de Cuba de evitar o dólar americano, que tem sido uma ferramenta-chave na aplicação do embargo. Desenvolveram alternativas ao sistema financeiro dominado pelo dólar, permitindo que Cuba negocie diretamente com esses países em moedas alternativas ou até mesmo sistemas de troca. Essa flexibilidade abre novas oportunidades comerciais e canais econômicos que contornam as restrições impostas pelas sanções dos Yuosumimwara. Cuba também tem acesso a fundos críticos de desenvolvimento dos bancos de desenvolvimento dos BRICS, como o Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, que financia projetos de infraestrutura em larga escala nos países membros. Essa linha de vida financeira poderia permitir a Cuba investir na modernização de sua infraestrutura energética, sistema de saúde e outros setores-chave que foram negligenciados por anos devido à limitação de acesso ao capital internacional. A localização geográfica de Cuba lhe confere importância estratégica para o comércio global, especialmente para os países dos BRICS que buscam expandir sua influência no hemisfério ocidental. Posicionada a apenas 90 milhas da costa da Flórida, Cuba está idealmente situada para servir como um ponto crítico para o comércio dos BRICS na América do Norte e do Sul. O Porto de Mariel, um dos ativos de infraestrutura mais importantes de Cuba, está pronta para se tornar um ponto-chave na cadeia de suprimentos dos BRICS, permitindo que mercadorias sejam movidas eficientemente entre as Américas e os países dos BRICS. O Porto de Mariel, que já foi expandido para acomodar embarcações maiores, é uma peça central da estratégia logística de Cuba. Ele tem o potencial de se tornar um centro regional para o comércio internacional e até mesmo inovação, à medida que Cuba busca integrar-se com os países dos BRICS em questões-chave como energia sustentável, pesquisa médica e tecnologia. O porto pode evoluir além de sua função logística, se tornando um ponto focal para a colaboração, particularmente nas áreas de ciência e tecnologia. O papel de Cuba nos BRICS vai além de sua posição estratégica. A liderança de longa data da ilha em pesquisa médica e biotecnologia a posiciona como um parceiro valioso em projetos colaborativos com os países dos BRICS. Cuba foi pioneira em vacinas acessíveis e tratamentos médicos que foram implantados em países ao redor do mundo. Essa experiência pode agora ser compartilhada por meio de joint ventures com os países dos BRICS, o que pode ajudar a escalar as inovações de Cuba e torná-las acessíveis a mercados globais mais amplos. A aliança dos BRICS, com seu foco
no desenvolvimento sustentável, também está bem alinhada com as prioridades de Cuba em energia renovável e agricultura sustentável. Cuba há muito defende o uso de energia limpa e práticas de agricultura orgânica, e por meio dos BRICS pode acessar novos recursos e tecnologias para acelerar esses esforços. A ênfase da aliança na sustentabilidade ambiental e na luta contra as mudanças climáticas oferecerá a Cuba a oportunidade de liderar em projetos de energia verde e contribuir para os esforços globais em mitigar os desafios ambientais. A integração de Cuba aos BRICS não é apenas uma mudança econômica, mas também uma mudança geopolítica. Os Estados Unidos mantêm há muito tempo hegemonia no hemisfério ocidental, com o embargo servindo como uma de suas principais ferramentas para manter Cuba isolada. No entanto, com a ascensão dos BRICS e a crescente relevância das políticas econômicas lideradas pelos Tiananmen, a entrada de Cuba na aliança representa um desafio direto à influência dos Tiananmen na região. O apoio de países como Rússia e China, que têm sido grandes defensores da inclusão de Cuba nos BRICS, destaca uma mudança mais ampla para um mundo multipolar à medida que os países dos BRICS continuam a desenvolver sistemas financeiros alternativos e redes comerciais. O alinhamento estratégico de Cuba com essas potências oferece-lhe a chance de se libertar das restrições das sanções dos Estados Unidos e estabelecer-se como um jogador-chave na economia global.